Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus. E nós estamos aqui no Leitura Diária Oficial para trazer uma palavra de Deus para mim e para o seu coração. Amém? Que está lá em Mateus 14, que vai dizer assim. Glória a Deus, a partir do 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porém, Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, e dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída provavelmente por sua mãe, disse: Dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou-lhe que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e a ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Aqui Herodes, ele observa, ouve, né, a fama de Jesus, e ele, né, se questiona: é o João Batista? E aqui a história começa a descrever, né, como foi a morte de João Batista, né, aquele que pregava, que andava no deserto, né, pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando se tratava de arrependimento, ele não tinha forma de falar, ele dizia, ele falava, e ele simplesmente chega aqui e diz que era errado, porque Herodias, ela se separa e casa com seu irmão, né? Segundo a orientação aqui da Bíblia, diz que ele era seu parente. E para né, João Batista chegou para ele e disseram que ela estava errada, e falou isso diante de todo mundo, que ele estava errado. E ele, a Bíblia vai dizer, né, contando a história para você entender, que ele queria matar, só que ele temia pelo povo, né? Ele governava, então para um governante, né, fazer uma cagada dessa, com certeza ninguém mais o seguiria, porque João Batista era considerado como profeta, porque ele falava, porque ele chamava, ele batizava. Tipo, ele era tipo, não, ele era aquilo que, né, Isaías, acho que foi Isaías que disse, né, voz que clamas no deserto. Né, ele começava a clamar, né, clamar para que o povo se arrependesse, para a confissão dos seus pecados. E aí a palavra do Senhor vai dizer que tá no seu momento ali de festa, né? Fala natalício, né? E aí a filha, né? De Herodias, ela simplesmente orienta a filha a pedir, né? Porque ele ofereceu e tal. E aí ela vai e pede a bandeja. A cabeça de João Batista numa bandeja, né? E o que é que a gente pode tirar desse ensinamento, né? Que é trazido através da palavra do Senhor? Que independente do que as pessoas façam, independente do que elas digam, independente, a gente precisa pregar a verdade, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa falar da verdade, a gente precisa falar o que é verdade, não omitir por medo, não parar por medo, não retroceder por medo de falar, não, porque às vezes a gente acaba como eu posso dizer, apoiando o erro do outro, e a Bíblia vai dizer em algum lugar que se a gente vê o nosso irmão em falha, pecando, e a gente não corrigir, a gente tá junto com ele, né? Tá apoiando o erro dele, né? Então, João Batista, de maneira nenhuma, ele parava de falar, ele parava de pregar o evangelho, ele parava de dizer: se arrependa, se volte para o Senhor, seja livre, seja liberto do seu pecado. Então a gente sabe que nos dias de hoje há uma grande dificuldade da gente dizer para as pessoas os seus pecados, exceto que a Bíblia vai dizer, né, se você tem um cisco, primeiro você tira o cisco, a trave que está no seu, vai depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas quando se trata de a gente corrigir, instruir, chamar a pessoa para o arrependimento, para que ela não vá para o inferno, a gente precisa ter
coerência, como fazer, como falar, né? Da forma que a gente tem que falar, porque não vai ser agradável. Eu ouvi que eu estou em pecado, eu preciso me arrepender. Não vai ser agradável, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus é que liberta, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é tarde da gente entender que é necessário, sim, corrigir, é necessário aceitar a correção e é necessário não temer diante das dificuldades que vem para impedir da gente falar a verdade, a gente pregar o evangelho, da gente falar de Jesus, porque às vezes o medo vem, né, quando se trata de, por exemplo, um traficante, de alguém de poder, a gente acaba se recusando a falar, né, a repreender dos seus pecados, a sua falha, por quê? Porque a gente acha que essa pessoa, ela ou é maior do que nós ou não vai receber. Mas peça o Espírito Santo para te instruir como você corrigir, peça o Espírito Santo para te dar sabedoria como corrigir, né, como falar, né? Às vezes vai ser necessário falar grosseiramente, vai ser necessário falar firmemente, mas tem hora que vai ser necessário falar com calmaria, com tranquilidade, para que a pessoa possa absorver e atender. E principalmente, às vezes, de onde é que vem, que a gente faz seleção, né? A gente faz seleção de quem a gente vai aceitar a palavra de Deus, quando as pessoas vêm pregar. E aí, quando a gente ouve na palavra, a gente diz, não é para mim, não é para fulano. Então, a gente tem uma grande dificuldade nisso nos dias de hoje. Então, hoje é tarde da gente, de fato, entender que a gente precisa se arrepender. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz assim, não, eu não peco. Mentiroso. Todos nós pecamos e destituímos, fomos da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos ligar novamente. Mas Jesus não tem parte com o pecado. Jesus não tem parte com a desobediência. Jesus não tem parte. João Batista veio para pregar isso. Veio para falar de Jesus. Para preparar o caminho para as pessoas receberem Jesus. E muitos, infelizmente, não gostam de ser corrigidos. Mas hoje é tarde a gente entender que a correção, a Bíblia diz que o Senhor castiga, o Senhor corrige e castiga todo aquele que Ele ama. Então, se você não aceita castigo, não aceita correção, e aí? Fica como? Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração e pratica ela, para que o nome de Deus seja glorificado no meio da sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta palavra e sabemos, Deus, que o quanto é difícil, Senhor, nós recebemos uma reclamação, ainda mais quando a gente está no erro de fato. Quando a gente não está, a gente até, Senhor, se entristece, mas depois a gente vai diante do Senhor e reconhece que nós não estamos. Mas quando estamos errando, Senhor, falhando, Senhor, transgredindo a Tua palavra, Senhor, fugindo dela, Senhor, da qual diz que não é pra gente matar, roubar, se prostituir, cobiçar, Senhor, e a gente pratica, Senhor, tá errado, Pai. Mas essa tarde, em nome de Jesus, traz um despertamento para nossas vidas, para receber, ter um coração receptivos, para receber, Senhor, quanto de fato, Senhor, nós estamos, Senhor, precisando melhorar, Senhor, nós precisando de correção, precisando de orientação e de instrução diante da Tua palavra. Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor, e nos dá uma tarde de paz na Sua presença, em nome de Jesus. Deixa abençoe minha irmã, deixa abençoe minha irmã. Fique com Deus.